Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, nos nossos 21 dias de jejum. Esse é o ano das portas abertas. Nós sempre caminhamos todo ano, talvez você está nos visitando, mas todo ano, no começo do ano, nós temos uma palavra e nós caminhamos por essa palavra. Nós vivemos o ano todo por essa palavra. E eu creio que esse ano é o ano de portas abertas. Amém? Estamos vivendo portas abertas. Estamos crendo que coisas maiores ainda Deus vai fazer ainda. O ano não acabou, então segura firme, tenha fé, confia no Senhor, né? Que Deus vai fazer muito mais. Quem quer que Deus vai fazer muito mais? O nosso Deus é um Deus do muito mais, irmãos. Não é um Deus que só faz, Ele faz abundantemente mais. Amém? E você precisa crer nisso, você precisa crer que Deus é bom e Ele tem prazer em fazer muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Deus é bom. Nessa manhã você veio, para ouvir boas novas, até porque o Evangelho é boas novas, amém? Se você chega num culto e você sai pior do que você chegou, não é boas novas, não está pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho de boas novas, boas notícias. E hoje eu tenho uma boa notícia para te falar, amém? Quem quer ouvir boas coisas? Você sabe que mal notícias propaga muito rápido, né? Se falar algo aqui mal, vai propagar muito. Mas aquilo que é mal notícia, não dá paz. Dá medo, dá ansiedade, dá preocupação. Mas o Evangelho é o único que tira todo o medo, toda a preocupação e te traz em um lugar de paz. E te traz em um lugar sólido, de segurança, porque você está seguro pelas mãos do Senhor. Olha para a pessoa do lado e fala assim: você está seguro pelas mãos do Senhor, e Ele não vai deixar você, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu quero falar sobre fé nessa manhã. Domingo passado nós falamos sobre o Espírito da profecia. Nós falamos que todos nós podemos profetizar, entendemos o que é profetizar, né? Profetizamos segundo a nova aliança, não profetizamos segundo a velha aliança, porque nós somos ministros de uma nova aliança, amém? Quando você pega a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia é dividida em duas partes. Você olha o novo e você olha o velho. Isso é um testamento, e testamento ele tem validade. O Velho Testamento hoje, e a Bíblia já fala Velho Testamento. Hoje tudo é palavra de Deus, tudo é palavra de Deus. Mas a minha vida não é baseada por uma velha aliança. A minha vida é baseada por uma nova aliança, um novo testamento. Jesus disse: esse é um novo testamento no meu sangue. Então toda a forma com que eu me relaciono com Deus, a forma que eu creio, a forma que eu vivo, a base do meu relacionamento é a nova aliança, é o novo tempo, porque quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e hoje se fez tudo novo. Então você vive um novo tempo, diga, um novo tempo. Não é uma velha aliança. Eu não posso misturar, vinho novo em odre velho, porque toda vez que eu misturo lei e graça, se perde, não tem poder. Mas quando você prega a graça de Deus, você prega o amor de Deus, você prega a verdade, ela tem poder para transformar, para curar, para libertar a sua vida, amém? E eu quero falar hoje um lugar que você pode descansar, diga descansar, através da fé, diga da fé, para você receber milagres de Deus, amém? Eu quero ler em Marcos capítulo 9, no versículo de número 15, vai falar sobre uma história, essa história de um pai que vai conversar com Jesus, porque o seu filho está com um problema. Quantos pais aqui que têm filhos que estão com problema? Aqui também era um pai que tinha um filho com problema. Faz o seguinte para mim. Deixa eu trazer uma base aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não estava esse versículo, mas eu quero falar sobre ele. Efésios 2 e 8. Se você puder colocar para mim, não estava aí? Depois nós vamos ler Marcos. Efésios 2 e 8. Muito obrigado. Depois o 9 também em seguida. A Bíblia diz assim: porque pela graça, mediante... E isso é o quê? O próximo versículo. Não de obras. Diga, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga fé.
Fé. Versículo 8 de novo. Pela graça. O que é graça? Um favor que eu não... Então, graça é favor Então, a Bíblia diz que pela graça que eu não mereço, eu sou o quê? Mediante... Espera aí, ponto e vírgula. Isso. O que é isso? Diga, a graça e a fé não vem de mim. É o quê? Espera aí. Agora vamos mexer a cabeça que eu vou falar sobre fé aqui. Porque você talvez tenha tentado viver um cristianismo onde você tem tentado conquistar pela obra da fé. Diga, fé não tem obra. Diga, a carne é que gera obras mortas. A questão aqui que a Bíblia está dizendo, porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e as duas coisas não vêm de mim, isso vem de Deus. Diga, a fé que eu tenho, diga, é a fé de Jesus. Porque o mesmo espírito de fé. O que é fé? Fé é um espírito. Quando você ouve sobre Jesus, quando você ouve sobre a palavra, diga, a fé de Cristo envolve a minha vida. Vamos lá, eu preciso entender isso porque eu vou falar sobre fé aqui. Porque talvez você entrou aqui e você está, querendo um milagre de Deus. E você fala, pastor, mas eu não tenho fé suficiente para alcançar esse milagre. Eu não tenho fé suficiente para receber essa cura. Eu não tenho fé suficiente porque a Bíblia diz, se eu tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, eu direi esse monte, vai para esse lado, vai para esse outro. Mas eu quero dizer, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Próximo versículo vai dizer o quê? Não o quê? Tem muita gente fazendo a fé de obras. Você tem que ter fé o suficiente, e aí você vai receber. Espera aí, se a graça e a fé recebida de Deus é um presente de Deus, você não trabalha, você não faz nada para receber um presente. É presente de Deus. Diga, a fé... Ai. Diga, e a graça não vem de mim, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Tem gente se gloriando na fé. Você sabe o que acontece? Hoje tem muita gente que está se gloriando. Sabe por que esse irmão não recebeu a bênção? É porque ele não tem fé o suficiente. Até porque agora a minha fé está contando como obra. E Paulo está dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie em nada. Ei, eu vou falar, até a fé que você tem não é motivo de você se gloriar do seu irmão e dizer, ele tem mais fé, eu tenho mais fé. Porque os dois vêm de Deus. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Diga, a fé que uma vez me foi dada vem de Deus. A graça que eu recebi vem de Deus. E Paulo vai dizer, e isso vem de Deus para que ninguém se glorie. A única coisa que Paulo vai dizer, a única glória que ele vai se gloriar é na cruz de Cristo. Porque ele vai dizer, na cruz de Cristo existe um homem morto. Não vivo mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Diga bem forte, diga, eu sou salvo pela graça. Diga, tudo que eu recebi foi um favor imerecido. Diga, a fé que eu tenho foi Deus que me deu. Diga, é a fé de Jesus. Aleluia. Eu preciso entender a fé. Porque você muitas vezes vai dizer, é claro, e o diabo sempre trabalha na dúvida. Pastor, mas como que eu faço então para receber fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo... Quanto mais você ouve sobre Jesus, a fé dele vai passando em você. Quanto mais você ouve, a fé de Cristo vai sendo liberada em você. E você vai recebendo uma fé que não é a sua fé. Você acha, porque a fé é um espírito. Então quanto mais você vem aqui o domingo, você está ouvindo a palavra. Tem gente que chega aqui triste, cansado. Sabe por quê? Porque você passou uma semana toda, às vezes não ouviu sobre Jesus. Não ouviu aquilo que pode gerar fé em você. E você ouviu tantas notícias más, tantas coisas
coisas e você chega carregado aqui. Você fala, eu não tenho fé, eu não acredito, mas no momento que você chega aqui, você começa a ouvir a palavra, o que acontece? É gerado em você uma fé, e essa fé não é sua, essa fé vem de Deus, essa fé foi Deus quem te deu, essa fé é a fé do Filho, e você vai ver que pela fé do Filho eu posso tomar posse do meu milagre. Diga, eu não posso me gloriar na minha fé. Diga, a fé e a graça é imerecido, vem de Deus. Vamos para o texto agora eu já criei uma base para você. Agora eu quero ir para o texto, Marcos, capítulo 9, versículo 15. Você pode colocar Marcos 9 e 9, por favor? Olha o que diz a palavra de Deus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto. Eles subiram ao monte, o contexto aqui é quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles sobem ao Monte Tabor. Ele sobe ao Monte da Transfiguração. E quando ele sobe ao Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que ali de repente Jesus estava. Quero contextualizar, porque aqui Jesus está falando para não contar o que aconteceu. Jesus está ao monte junto com Pedro, Tiago e João, e de repente aparece Elias, o profeta, né? E quem mais aparece? Quem mais aparece? Elias e, diga, Moisés. Então aparece Elias e Moisés. E naquele momento a Bíblia diz que o corpo de Jesus começou a ficar como um brilho envolvente ele. E de repente, quando Pedro olha para aquilo, Pedro fala para Jesus: ei, vamos fazer uma tenda para Jesus, vamos fazer uma tenda para Elias e vamos fazer uma tenda para Moisés. E de repente, em uma nuvem, uma voz já cala todo mundo e diz: ouvi a ele. Ouvir a quem? Jesus. E de repente, a Bíblia diz que eles descem do monte. Jesus, Pedro, Tiago e João. E aqui o contexto. Ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinha visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. O próximo versículo. Eles guardavam a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria esse ressuscitar dos mortos? Pedro, Tiago e João não entendiam que Jesus iria morrer, iria ressuscitar. Ele falou: ó, o que vocês viram aqui no Monte da Transfiguração, não conta para ninguém, tá? Faz isso. Próximo versículo. E interrogando-no, dizendo: por que dizes os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aí os discípulos estão com Jesus ali: Jesus, mas por que os escribas estão dizendo que Elias tem que vir primeiro? Próximo versículo. Vindo primeiro. Elias vindo primeiro, então ele disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será o quê? O que significa isso? Ele vai ser rejeitado. Próximo versículo. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, porque Elias veio na unção de João Batista, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como o seu respeito está escrito. O próximo versículo. Quando eles se aproximaram dos seus discípulos, agora olha a cena. Jesus está descendo do monte, Pedro, Tiago e João, e agora descendo do monte, eles encontram os outros 9 discípulos que estavam ali embaixo, e estava uma confusão embaixo do pé do monte. Se aproximando deles, viram numerosa multidão ao redor. E o que os escribas discutiam com eles. Até aqui. Quando Jesus desce do monte, estava uma grande multidão.
E nessa grande multidão, quando Jesus desce desse monte, estavam os escribas eram os doutores da lei. Os escribas eram aquelas pessoas que escreviam. Deus, quando lhe deu a Moisés os 10 testamentos, dos 10 testamentos saíram mais 600 e poucos leis. E os escribas eram pessoas especialistas em escrever leis. Eles eram os doutores da lei, eles eram afinados na lei, e havia uma discussão quando desceram. Mas vamos para o contexto aqui, quando eles desceram, e a Bíblia diz também no versículo em Marcos 9,15, logo toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele para saudá-lo. Olha só, toda a multidão que estava ao pé do monte correu para quem? Para Jesus. Para quê? Para saudá-lo. Eu não sei se você consegue trazer agora uma analogia entre dois momentos. Moisés também sobe ao monte. Eu não sei se você entende, quando Moisés sobe ao monte Sinai, Moisés vai receber a lei. Quando Moisés sobe, a Bíblia também diz que Moisés ali ficou 40 dias e 40 noites. E quando Moisés desce, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava de tal forma que o povo não podia olhar para Moisés. E aquele brilho era tão grande que Moisés tinha que colocar um véu para que o povo não pudesse olhar. E Moisés, quando ele desce, Moisés desce com uma tábua na mão. E essa tábua era os 10 mandamentos. Mas antes de Moisés subir, porque Moisés queria levar o povo junto com ele à presença do Senhor, mas o povo disse para Moisés: Moisés, Deus é um Deus tão cruel, Deus é um Deus tão, nós temos medo de Deus, então sobe você, Moisés, e tudo que o Senhor disser, nós faremos. Isso é a pior coisa que você pode pedir, irmão. A pior coisa é viver pela lei. Tudo que Deus quiser, nós vamos obedecer. Bonito. Moisés está 40 dias, 40 dias. Quando Moisés desce com as tábuas da lei. Quando Moisés desce com a tábua da lei, as primeiras coisas que eles fizeram, eles quebraram o primeiro mandamento da lei: não terá outros deuses. A primeira coisa que eles construíram foi um bezerro de ouro. E a primeira coisa que eles construíram foi o quê? Foi um bezerro de ouro, e eles estavam adorando o bezerro de ouro. E Moisés, quando desce com o rosto, em glória, o que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas, diga, morreram. Diga, quem vive para a lei, quem vive pela lei, vive para a morte. Porque o salário do pecado é... Mas o que dá força para a lei? O que dá força para o pecado? Diga, a lei. A lei é boa. A lei ela é santa. Mas toda vez que você fala, Deus, eu vou fazer, você se colocou debaixo de uma lei. E toda vez que você coloca debaixo de uma lei, o pecado, ele vai o quê? Aguçar a momento de você agora falar assim, não, eu vou fazer, e você não dá conta de fazer. Toda pessoa que vive pela lei, ela vai cair. Ela vai tropeçar, ela vai errar. Moisés subiu no monte. Diga, Moisés subiu no monte. Quando Moisés desce com a lei, o que acontece? Mais de 3.000 almas morreram. Agora o mesmo Jesus aqui, tá no monte. E o mesmo Jesus também agora ficou com o corpo todo glorificado. E quando Jesus desce do monte, a mesma cena. A Bíblia diz que quando Jesus desce no monte, o povo não corre. A graça de Deus, irmãos, ela atrai as pessoas. A graça de Deus não gera morte. Moisés representava a lei trouxe morte. Mas Jesus, que representa a salvação, quando desce do monte, quando eles viram, eu penso que o rosto dele ainda continuava brilhando. E a Bíblia diz que o povo chegava até Jesus. Uma grande multidão foi até Jesus, mas eu digo que o rosto dele dizendo a salvação, porque o nome de Jesus é Yeshua, e quando há salvação, as pessoas se atraem. Quando ela está dizendo que eu não consigo mais viver, Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado de viver por esse fardo dos religiosos, eu vos aliviarei, eu vou trazer para você alívio, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus desce do monte.
Moisés desceu do monte, mas quando Moisés desce, vem morte. Quando Jesus desce, vem um monte de gente. E a Bíblia diz assim: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, eu penso que estava a glória ainda dele sobre o rosto, tomado de surpresa, correu para o quê? Para saudar o Senhor. E o que acontece? Interessante que, quando nós olhamos para isso, nós podemos ver que havia uma discussão. Diga, uma discussão. Qual que era a discussão que estava havendo no pé do monte? Entre os escribas e os discípulos. Espera aí, o que eles estavam discutindo? O que os escribas fazem? Eles são o doutor da? Vamos lá, doutor da? Quando eles descem, quando Jesus desce, e antes de Jesus descer, eu vou te explicar uma coisa, porque tudo tem um significado na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João. Diga, Pedro, Tiago e João. Quando você vai entender que tudo na Bíblia, até os nomes das pessoas têm um significado. Quando Jesus pega, engraçado, os 9 discípulos estão lá embaixo do monte. Vamos aqui, os 9 estão lá embaixo. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. Só que é interessante que Mateus 9,14... né, foi o que eu li, que a multidão chega até ele para discutir, mas interessante que Jesus, ele leva Pedro, Tiago e João, e o significado da palavra Pedro significa pedra, sim ou não? O significado do nome Tiago significa substituir, espera aí, e o significado do nome do João significa substituir. O João significa substituído, João significa graça de Deus. Então, o significado dos nomes Pedro, Tiago e João é que a pedra foi substituída pela graça de Deus. Com o que Moisés desce na mão? Pedra da lei. Mas aqui agora desce Jesus, a graça, desce Pedro, que é pedra, espera aí, significado pedra, desce Tiago, que significa substituir, e João, que significa graça de Deus. Então o que quer dizer? A pedra foi substituída pela graça, e quando a graça de Deus chegou, o povo se atraiu. Não houve morte, não houve condenação, não houve 3.000 almas, não, sendo mortas ali, porque onde chegou Yeshua, a salvação, a graça, a verdade chegou, houve salvação para aquele povo. Só que havia um problema embaixo do pé do monte, porque havia uma discussão. Os escribas estavam discutindo com os 9 discípulos. Qual era a discussão? Sobre a lei. O que os escribas fazem? Lei. Porque ali chega um pai, porque ninguém fala nada. Jesus, quando percebe que eles estão discutindo, Jesus fala: o que vocês estão acontecendo aqui? Ninguém fala nada, todo mundo fica quieto. E de repente um pai chega e fala, levanta a voz: eu vou falar o que é. Eu trouxe o meu filho aqui, meu filho mudo, meu filho, quando de repente ele se joga na terra, ele começa a espumar a boca, ele range os dentes, e ninguém consegue fazer nada com ele. Toda vez que ele acontece isso, e eu trouxe aqui, e os seus discípulos, olha só, e os seus discípulos não puderam fazer nada. O que você acha que os escribas estão falando? Talvez vocês não lavaram as mãos para a purificação. Talvez vocês não fizeram isso. Talvez o demônio não saia porque você não fez aquilo, porque você não fez isso, porque sempre a lei vai apontar para você, está faltando alguma coisa a você fazer. E aí quando você acha que você tem que fazer algo que coloca você, porque não está acontecendo por causa que eu estou, aí o que acontece? Aí estou trazendo obra, estou vivendo pela lei. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, vamos para o texto aqui. Vamos para o texto, Marcos 9, 17 e 20. Olha o que diz. E um dentre a multidão, que eu falei, esse é o pai do menino, respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E o próximo versículo diz: e este, onde quer que ele apanha, lança-o por... Quando esse espírito vem, lança ele por terra, e ele espuma, ringe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus que o expelisse, e eles não puderam. Próximo versículo. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrereis?
trazei o quê? O menino aqui. Aleluia. Olha que cena. Esse pai está com problema. Quantos pais com problemas aqui? Quantos pais às vezes têm filhos com problema? Eu vou falar uma coisa para você. Quando você leva Jesus, escuta aqui, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, mas talvez existe algo que Deus quer te ensinar com esse filho. Sempre existe algo, está entendendo? Só para tirar a fé, só para tirar os olhos de Jesus. Toda vez que você olha para alguma coisa que está faltando, alguma coisa, você está desviando o seu olhar da onde te gera fé. Quando esse pai olhou Jesus, os discípulos não fizeram nada, mas quando ele chegou a Jesus, ele falou, Jesus, eu trouxe esse menino aqui, mas não puseram fazer nada para esse menino. Jesus falou, que geração incrédula, que geração perversa. Olha o que o versículo vai dizer, continua para nós lá. E trouxeram-lhe, quando ele viu o quê? A Jesus. O que aconteceu? Quando ele olhou e viu Jesus, olha o que aconteceu. O Espírito imediatamente o agitou com violência. Sabe o que acontece, irmão? Muitas das vezes quando o teu milagre está para acontecer, parece que a coisa fica pior. Eu não sei, é porque o inimigo dando o último grito. Você sabe que quando nós começamos esse jejum, irmãos, as coisas começaram, parece que esquentou o mundo espiritual e começou um monte de alvoroço espiritual, mas esse é o grito do inimigo que agora ele está diante de Jesus. É o último grito de desespero, porque ele vai ter que ir embora. Ele vai perder a casa dele, ele vai perder o território dele. Você sabe que o que está acontecendo aqui é a mesma coisa invertida que aconteceu com Moisés. Moisés, quando desce, tinha um bezerro de ouro. Aqui é o significado de outro bezerro de ouro. Por quê? Porque possessão e adoração a ídolos é por obra do espírito imundo, por obra de Satanás. Esse menino estava preso por causa de Satanás. Mas Jesus, quando chama ele, né, e ele reconhece, o diabo já está perdido, porque o diabo já começa já a estremecer e ele cai no chão. Próximo versículo. E perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Olha que triste. Aquele pai estava desesperado. Aquele pai traz aquele menino, eu penso que aquele pai passou tanta vergonha na frente de pessoas, porque aquele menino não tinha controle, de repente ele se jogava em terra. E Jesus, quando ele pergunta, pai, quanto tempo ele está assim? Ele fala, desde o quê? Você sabe de uma coisa, irmãos? Isso serve para nós também termos cuidado com os nossos filhos. Porque no reino do espiritual, não existe demônios mirim. Não existe demônios pequenos. Quando aqui estão os nossos filhos, você sabe que o que o diabo faz? Ele investe nos piores demônios. Porque o que o diabo quer é essa geração. Esse menino estava preso, acorrentado. Mas o interessante é que os discípulos não puderam fazer nada. Os escribas não puderam fazer nada. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus se compadece do pai e fala, pai, há quanto tempo, pai, esse menino está? Ele fala, desde a infância eu tenho sofrido com esse menino. E não puderam fazer nada. Talvez você chegou aqui, irmãos, confiando naquilo que você pode fazer. Escuta, olha para mim. Talvez você chegou aqui confiando naquilo que você pode fazer para que Deus possa realizar o milagre. Não, diante desse milagre, olha o que acontece. O pai do menino, quanto tempo? Desde a infância. Próximo versículo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e mas se tu podes, espera aí também não. Olha a forma que ele fala com Jesus. Espera aí, mas se você pode alguma coisa, talvez a gente ore assim e falar, Senhor, se o Senhor quiser, essa mesma oração de incredulidade. Você sabe que tem oração na nova aliança que você não deve fazer. A oração desse pai, o pedido desse pai está totalmente errado. Se o Senhor puder, né? O Senhor me ouve, eu já falei, né? Se o Senhor, peraí, que oração é essa? Se o Senhor quiser, se o Senhor puder. Jesus falou, se podes. Peraí, tudo é possível ao que crer. Aí, pastor, tá certo. Tudo é possível ao que crer. Só precisava o pai. Isso é a nossa leitura desse texto. Aí a tua obra vem pela fé. Aí a fé que vem realizada de obra. Mas peraí, agora eu te pergunto, o pai creu? O pai creu ou não creu? Vamos para o versículo, vamos aqui.
Se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Irmãos, Deus já teve compaixão de você. Eu vou ensinar uma coisa para você aqui. Na nova aliança, você não fica orando para Deus ter compaixão. Ele já desceu do céu. Ele rasgou o céu, ele se encarnou em um homem, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele mostrou que ele te ama, e ele comprou você para ele, e hoje ele não tem misericórdia, ele tem graça sobre a sua vida. Você não vive debaixo da misericórdia. Tem misericórdia de mim? Não, isso não é oração. Quem está na nova aliança, não pega, Senhor, tem misericórdia se o Senhor quiser. Não, Jesus está ensinando aqui, não é misericórdia. Ah, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Essa é a oração de Davi na velha aliança, irmão. O Espírito Santo não sai de você. É que tem gente que crê que o Espírito vem e vai. Aquela guerra, escreve o nome do livro da vida, apaga. A borracha do céu já está cansada de tanto escrever e apagar. Eu pequei, o meu nome foi escrito. Ei, novo nascimento. Escuta aqui, novo nascimento. Por isso que Jesus fala, é necessário você nascer de novo. Tem gente que está dentro da igreja que não nasceu de novo. Que isso, pastor? Diz que tem nome de crente, mas o novo nascimento é diferente. É nascer da água e do Espírito. Espera aí, vamos lá. Não vai orar, Senhor, vai comigo. Ele disse, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandono. Você está falando, Senhor, vai comigo. Ele vai com você. Ele prometeu, ali no cenáculo, quando ele estava com os discípulos, ele disse, eu estarei convosco todos os dias. E ele fala, ficai em Jerusalém até que eu mande o Consolador, porque ele vai ser a habitação de Deus em você. Ele vai estar com vocês todos os dias. Então, você não sai daqui e fala, Espírito Santo, até daqui a pouquinho eu vou voltar à igreja. Não, você é a igreja, você é a casa, você é a habitação, você é Deus caminhando aqui na terra através de você. Você não é Deus. Oi, Jesus. Mas você tem a semente da divindade, o Espírito Santo dentro de você. Você tem a vida dele dentro de você. O novo nascimento é novo nascimento. Eu tenho um filho aqui, Gabriel, ó. Tá ali, ó. Meu filho, diga meu filho. Não, ele é meu filho. É isso que você pensa muitas vezes. Sabe por quê? Por mais que ele diga que ele não é meu filho, o DNA dele comprova que ele é meu filho. Por mais que você não se sinta filho de Deus, se você nasceu de novo, não tem nada como negar que ele nada vai deixar dele ser meu filho. Por mais que ele não reconheça o pai, mas ele continua sendo meu filho, porque existe o meu DNA existe também nele. O DNA de Cristo está em você. Não tem como ninguém te separar do amor de Deus. Não tem ninguém como te separar. Não, pastor, mas eu vou dizer, é porque eu preciso ter fé. E a fé segura na mão de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes nós achamos que é nós que seguramos na mão de Deus. Sabe aquela criança que quando está caminhando, ela segura na mão do pai, e ela vai toda confiança, aquela criança, ela acha que ela está segura, mas não é a mão dela que está segurando o pai. Sabe o quê? Porque a hora que a criança vai correr, o que o pai faz? O pai segura a mão dela. Não é você que segura na mão de Deus, é Deus que segura na tua mão. E ele diz que jamais vão arrebatar das minhas mãos. Eu garanto que eu seguro. Você está seguro nas mãos de Deus. Não tem guerra com o diabo, irmão. Você pode até querer tirar um pouquinho da mão, mas Deus pega na sua mão e diz, eu te ajudo, eu te esforço, Você foi pego e acabou. Você entrou aqui e você foi pego. Deus pegou você pela mão e acabou. É porque daí nós usamos obra, né? Eu que tenho que ir pela fé segurar na mão de Deus. E aí, não é você, é a fé do Filho em você. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Aleluia, Jesus, me ajuda, está acabando meu tempo. Vamos aqui para o versículo. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão e assim, eu não oro mais assim. Tem compaixão, não. Senhor, obrigado pelo teu favor imerecido, eu vivo debaixo da graça, eu já recebi tudo do Senhor, o Senhor me tomou pelas suas mãos, Senhor, ninguém pode me arrebatar das suas mãos, Senhor, não há morte, não há profundidade, não há demônio, não há anjo, nada pode me separar do amor de Deus. Eu fui selado com o Espírito Santo, a vida de Deus está em mim, eu posso todas as coisas porque o Senhor, não sou eu, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que endireita os meus passos, é o Senhor, quando eu ouço a sua palavra, gera fé no meu coração, é o Senhor, porque se não é
evangelho de homem, esse é o evangelho de Senhor, do Senhor dos senhores, Jesus. Ah, mas você tem que confiar. Vamos aqui então para o texto. E crer, você tem que crer. Mas até o teu crer é pelo Filho. Porque tudo é por Ele. Diga, a única coisa que eu tenho que ver é Ele. Próximo versículo. Ao que lhe respondeu: Senhor, se podes. Espera aí. Se pode. Jesus falou, espera aí. Jesus vai dizer, se pode. Essa não é pergunta. Tudo é possível ao que crê. Não é se pode, não. Tudo é possível ao que crê. Próximo versículo. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Mas espera aí. Tem um ponto ali. Me ajuda a crer. Sabe assim quando você está, hoje eu creio, amanhã eu estou sem fé por causa da circunstância? Eu penso que no momento que esse menino, o pai falou assim, eu creio, mas de repente ele falou, nossa, mas já faz tanto tempo, que isso vai acontecer com você? Já faz tanto tempo, né, meu menino, será? Eu vou dizer uma coisa, quem é que creu aqui? Diga, o pai não creu, porque ele está pedindo, me ajuda eu crer. Os discípulos não creram. A multidão, então quem creu para esse milagre? Foi a fé de quem? Foi a fé? Não é a tua fé. Você está firmado na sua fé, não é a sua fé. Senhor, obrigado porque o Filho tem a fé perfeita. Senhor, mesmo que eu duvide, Pai querido, mas eu quero ouvir a Tua palavra, e essa palavra vai me encher de fé, e essa fé não é na minha fé, mas é a fé, diga, do Filho. É a fé o quê? Do Filho. Vamos lá para a palavra de Deus? O bolso era grande, irmãos. Diga para a pessoa do lado, não se glorie na sua fé. Diga, diante de Cristo, ninguém vai se gloriar. Nem a fé é para te gloriar. A fé e a graça é presente de Deus. Presente você não trabalha para ganhar. Presente você recebe sem merecer. Aleluia. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz aqui. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Eu quero falar sobre a fé do Filho. Já estou crucificado com quem? E vivo, não, mas Cristo. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na carne. Vivo na fé. É a sua fé? Eu vivo na fé, o qual me amou. Talvez você chegou sem fé aqui, não importa a sua fé. Porque o momento que eu estou falando aqui está gerando fé em você. E essa fé que está gerando aqui não é a sua fé, é a fé de Cristo que se... Sabe quando você toca na água, você toca em algo molhado, e tocar em Cristo é tocar na fé. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Porque na realidade nós só temos fé porque Ele que faz eu e você ter fé. Agora, pastor, por que isso é tão importante? É porque para você entender o seu milagre, para você receber o seu milagre, você tem que entender que não depende da sua fé. Ai, pastor, isso agora vai ficar louco. Sim, depende da fé, diga, Filho de Deus. Espera aí, mas quando eu toco no Filho, a fé dele entra em mim. E quando a fé dele entra em mim, eu começo a crer para milagres.
Porque não é a minha fé, a fé de Cristo é perfeita. Jesus está dizendo assim, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, e eu posso, e eu creio, e vou fazer agora. Você já entendeu isso? O que Jesus está falando aqui nesse momento é que o que ia acontecer ali não dependia do Pai, não dependia da multidão, não dependia de ninguém, dependia dele. Ele diz, tudo é possível ao que crê. E Jesus vai dizer ali, vai repreender, espírito surdo e mudo, sai agora e não volte mais para esse menino. E ele saiu. O que aconteceu? E nunca mais voltou. Porque não foi a fé do Pai, mas foi quando ele se encontrou com Jesus. Eu vou dizer uma vez, toda vez que você se encontra com Jesus e você está com Jesus, vai gerando fé em você. Toda vez que você vem aqui domingo pela manhã e você ouve uma palavra, eu tenho testemunho na minha célula, tem uma irmã que testificou, pastor, durante você estava pregando domingo passado, e ela estava toda triste, porque ela estava passando por um momento difícil da vida dela, e ela chegou tão feliz na célula, e ela estava dizendo, pastor, algo mudou, eu escutei a palavra também. Você fala uma coisa, ela tocou em Cristo, porque o que eu estou falando aqui é a palavra de Cristo. O que eu estou falando aqui é Cristo. E sabe de uma coisa? Irmãos, você tem que aprender que só existe uma coisa, o sucesso é só um. Olha para Cristo. Não tem sucesso olhando para a minha e para a tua fé. A minha e a tua fé, ela é variável. Hoje eu estou pisando em Satanás, amanhã eu estou correndo com medo. Mas quando você olha para Jesus, você fala, Senhor, eu às vezes não tenho nem fé para pedir, mas eu sei que o Filho tem, e o Filho vive e habita em mim, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu tenho agora não é a minha, mas é a fé do Filho. Aleluia, isso vai mexer com a sua cabeça. Sabe por quê? Porque a fé não pode ser uma moeda de troca também. Porque tudo que é troca, Deus dá de graça, para que ninguém se glorie, Ele é bom demais. A fé que uma vez nos foi dada, foi Ele que nos deu o poder para conseguir esse milagre através do Filho. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Não tem obra humana, tem entrar no descanso. Só o descanso te gera fé. Só olhar para Jesus te gera fé. Ei! Não olhe os rumores lá fora. Não olhe o que acontece. Olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você olha para o autor e consumador da sua fé. Olha o que diz Hebreus 12:2. Eu vou finalizar aqui. Tinha tanta coisa para falar. Olha o que diz aqui. Hebreus 12:2. Olhando firmemente. Para quem? Para quem? O autor. Ele é o autor. Diga o autor. E o com. Ai. Você sabe o que a palavra autor significa no grego? É archegon, que significa o líder principal. Quem que Jesus é? Diga, o líder principal da fé. E o que significa olhando para o outro? E consumador. O que significa consumador? Consumado significa teleieton. Meu Deus, que nome difícil. O que quer dizer isso? Que quando você olha para Ele, Ele é o Criador e Ele é o consumador. Ele que começa e é Ele que termina. Porque não tem nada que eu possa fazer aqui. Quando você crê que até a sua fé não é realmente a sua fé, mas é a fé do Filho, você vai realizar obras maiores. Porque quando você olha para você, eu não tenho fé para mover um monte de um lado para o outro, mas o Filho tem fé. Porque não é a minha fé, porque a fé dele toca em mim. E quando a fé dele toca em mim, eu me sinto cheio de fé. Mas na realidade é a fé dele em mim gerando, é o espírito de fé. É a fé dele, quanto mais eu estou falando de Jesus, a fé dele está entrando dentro de você. Sabe de uma coisa? Você vai sair daqui curado, liberto, portas abertas. Ansiedade, depressão, vai embora. Pastor, mas o meu filho tanto tempo, mas esse relacionamento tanto tempo. Será que o senhor pode? Será que o senhor pode? O senhor está falando assim, será que eu posso? Não é essa questão. Tudo é possível ao que crê.
Talvez você fale como aquele pai: ajuda eu crer. E é o momento que o Senhor realizou aquele milagre. Não dependeu da fé de ninguém. Dependeu da fé dele. Mas no momento que eu estou falando para você, a fé está sendo gerada no seu coração. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. A gente muitas das vezes quer se gloriar diante de alguma coisa. Às vezes a gente fala pro irmão: irmão, mas você precisa crer. Aí o irmão fala para você assim: eu preciso crer. É verdade, nós precisamos crer. Mas o crer não vem de você. O crer vem em estar com Jesus. O crer vem em olhar para Jesus. Olhe firmemente. Sabe o que é firmemente? Tira os olhos de todas as outras coisas. Só existe uma coisa que vai gerar fé em você, que é a fé do Filho. É olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É o que gera fé em você. É o que vai fazer você caminhar em dias incríveis na sua vida. Por quê? Porque tudo é possível ao que crer. Eu não sei se você lembra de Gideão. Gideão, quando vai à guerra, primeiro que ele está no lagar malhando trigo. Os medianitas vieram, que significa Satanás, e roubou tudo que eles tinham. Ele escondido. O Senhor olha para ele e fala: homem corajoso você é, hein? Ele fala: corajoso? Estou escondido. Fala: eu te vejo como corajoso. É que Deus te vê diferente como você se vê. Se o Senhor fosse por nós, isso não teria acontecido conosco. Se o Senhor, por que aconteceu isso? Porque a questão não é essa. E para de questionar a Deus. Para de questionar a Deus pelo tempo. Se o Senhor fosse por nós, isso já teria acontecido. Ele falou: para de questionar. Você vai vencer essa guerra. Só que a forma que você vai vencer, eu vou te ensinar como é que vence uma guerra. Faz a seleção dos homens. 32 mil homens. O Senhor falou: desce, vamos fazer um teste aí. Os medrosos e os covardes, vai tudo embora. E foi saindo. Sabe quantos homens ficou? Diga: 300. Quando você lê o texto, o Senhor está falando: é muita gente. 32 mil. Precisa entender que não vai ser vocês que vão vencer essa guerra. Vocês vão ter que entender que não é os 300 homens que vão vencer, vai ser eu que vou vencer essa guerra. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você: a tua fé tem que estar posta na fé do Filho. Mas pastor, a tua fé é na fé do Filho, para que você não se glorie, porque Gideão não teve glória. Por que Gideão não teve glória? Porque não se vence uma guerra com 300 homens. Hoje essa guerra é do Senhor, meu querido. Nós vamos ceiar aqui. E a ceia é uma proclamação. O que é a ceia, pastor? Uma declaração que Ele vive. E se Ele vive, eu posso todas as coisas. Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar os olhos de tudo aquilo que você está apoiado. A tua fé está te impedindo você de receber. Que isso, pastor? É porque você está olhando para a tua fé. A Bíblia não diz para olhar para a tua fé, diz olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Pela fé do Filho, muralhas vão cair por terra. Escuta aqui. Pela fé do Filho, milagres vão acontecer aqui agora. Pela fé do Filho, teu filho vai voltar a casa. Pela fé do Filho, a única coisa que aquele pai fez foi levar o filho a Jesus. Diga: a Jesus. Leve o teu filho a Jesus. Leve o teu casamento a Jesus. Leve o teu problema a Jesus. Leve a tua ansiedade a Jesus. Leve a tua preocupação a Jesus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você, querido. Ele prova o seu amor.
Não é tempo de medo, não é tempo de ansiedade. É tempo de você olhar firmemente para Jesus. E é o momento que você olha para Ele, fé é liberada no seu coração. Vida é liberada para você. Você não vem para ver o pastor, você não vem para ver essa banda, você não vem para ver o louvor, você vem para contemplar a Cristo pelos louvores. Você vem aqui, enquanto eu estou falando, você está olhando para Jesus, porque Ele é a palavra. E o momento que você olha para Jesus, o teu milagre está acontecendo aí agora. Aleluia. Eu quero que nesse momento você vai participar da ceia. Nós vimos um testemunho tão lindo da irmã Ranile, né? Eu falo, o mundo espiritual, ele não estava satisfeito, né? Eu falei para minha esposa que a próxima vez que eles for fazer um check-up em você, eles vão ver uma outra coisa lá que eles vão se assustar. Vai ser 2? Uau! Tu é mulher de fé. Aleluia. A fé de Cristo está te pegando, né? A fé de Cristo está te envolvendo, você está entendendo. Para o médico, é impossível. Jesus pergunta assim: existe uma coisa impossível? Tudo é possível ao que crê. Aí você fala, mas eu não creio. Mas ele diz, a minha fé é que vai. Aquela mulher, quando toca em Jesus no fluxo de sangue, foi a fé de Jesus, porque ela já ouvia falar de Jesus. Se eu apenas tocar, eu serei curada. É que ela ouviu tanto sobre Jesus, que a fé de Jesus entrou dentro dela, e a hora que ela toca em Jesus, ela toca na fé. E ela recebe o milagre porque ela tocou na fé. E Jesus fala para ela assim, a tua fé te salvou. Mas na realidade a fé que ela tinha é a fé do Filho. Aleluia. Não se condene, não fique olhando para você, olha para o Filho. A palavra de hoje é olha para o Filho, olha para o Filho, espere no Filho, receba do Filho, se alimente do Filho, viva pelo Filho. Vamos adorar o Senhor. Teu é o reino.
nome dele, Jesus. Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome é o autor e consumador da minha fé. Olha o que acontece quando alguém anda com Jesus. Atos 3, 11 e 12. Atos. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Próximo versículo. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo e disse: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fritais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade? Espera aí. Essa passagem é a passagem quando Pedro está indo para o templo e existe um mendigo. E aquele mendigo estava mendigando e de repente ele olha para o mendigo e diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que aconteceu? Aquele homem que estava paralisado, ele deu um pulo e começou a andar. E estava junto com eles. Aqui a confusão aconteceu, porque todo mundo conhecia aquele homem. E agora o povo está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, cara, é a tua oração, você jejuou 30 dias, você subiu, você consagrou, você fez isso. Ele está dizendo assim, ó, por que vos maravilhais disso? Ou por que fritais os olhos em nós? Nunca você vai receber um milagre olhando para você. Olha o que ele está dizendo: como se pelo nosso próprio poder ou santidade o tivesse feito andar. Próximo versículo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, aleluia, a quem vos traístes e negastes perante Pilato, quanto este havia decidido soltá-lo. O próximo versículo continua: vós, porém, negaste o santo e justo, e prediste que vos concedesse um homicida. Coloca para mim o 3,16. O próximo. Pela fé em o nome. Espera aí, é a fé minha no nome de Jesus. Vamos lá. Pela fé no nome de Jesus, que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora veste, e conheceis sim a fé que vem por meio. A fé é o quê? Então não é a sua fé? É a fé que vem por meio. A fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. A fé que vem por meio de Jesus. Sabe por que você vai receber hoje? É a fé que vem por meio de Jesus. Está tocando você agora. Você vai proclamar aqui, isso é a proclamação de fé, porque Ele venceu a morte. Você acabou de cantar isso. Ele venceu a morte venceste, o véu tu rompeste. Não existe nada impossível no Senhor. Nada. Você hoje vai dizer: Senhor, é na fé de Cristo que o meu milagre é agora. É na fé de Cristo que eu estou curado. É na fé de Cristo que eu sou santificado. É na fé de Cristo. E essa fé gera operando em mim. Aleluia. E é com esse mesmo espírito de fé você vai declarar, porque você é profeta nessa manhã, nessa casa. Você vai declarar, porque a fé do Filho está em você. Pai, eu te agradeço, Pai, porque isso aqui é uma declaração, uma proclamação. Nós anunciamos a tua morte até que o Senhor venha, mas nós declaramos que ao terceiro dia o inferno, a morte, o pecado, nada pode deter Jesus.
e porque Ele vive, eu estou de pé, porque Ele vive, eu recebo a cura, porque Ele vive, eu recebo o milagre, porque Ele vive, eu sou abençoado, porque Ele vive, portas se abrirão para a tua vida, porque Ele vive, milagres acontecerão sobrenatural. Eu quero declarar agora, pelo poder do nome de Yeshua, salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua vida. Eu quero declarar agora, pelo nome de Jesus agora, pelo nome de Jesus agora, receba pelo nome de Jesus, receba a tua libertação, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a provisão, receba portas abertas. Ora baixere galala baixora banana baixere galala bandeira galala baixere. Ora bandeira galala baixere galala bandeira galala baixou. Ora bandeira galala baixere galala bandeira galala baixou. A morte venceste. Pode participar todos. Tu rompeste a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Aleluia! Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, és invencível, inabalável, acima de tudo e de todos está. Esse nome é o que te dá fé, esse nome é que te dá vitória, esse nome é que salva. Eu não sei se você entrou aqui, você nunca levantou as suas mãos para Jesus. Eu quero te dar 1 minuto, se você quiser pela primeira vez levantar suas mãos para Jesus. Você vai levantar agora e vai dizer: eu quero Jesus. Faça como aquele pai levou o filho a Jesus, levou ele a Jesus. A melhor coisa que você pode é estar diante de Jesus, porque Ele pode tudo. Eu não sei se tem alguém aqui, talvez todos já são filhos, é uma festa de filhos, mas se tiver uma pessoa que nunca levantou suas mãos para Jesus, eu gostaria que você levantasse para declarar que Ele é o Senhor da tua vida. Ele é tudo. Eu tenho certeza de uma coisa: tua vida jamais vai ser a mesma. Se você está pela internet, você pode também aí aceitar o Senhor. Você pode levantar uma mãozinha ali, porque tem gente que nos assiste e dizer que quer, e alguém vai estar orando com você aí também. Mas se tem alguém aqui que quer levantar suas mãos, se não, eu vou declarar que você já é abençoado. Amém? Coloca a mão no seu coração. Você vai declarar comigo, vai dizer: obrigado, Senhor, pela fé de Cristo em mim. E eu posso todas as coisas, porque a fé dele é inabalável. A fé dele não duvida. E eu estou firmado na fé de Cristo. E por essa fé eu te agradeço, porque eu já sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu te agradeço por toda a provisão, por toda a bênção, porque eu já recebi, porque o Senhor é bom. Obrigado pela minha cura, obrigado pela minha libertação, obrigado pelas portas abertas, obrigado pela provisão financeira, obrigado por me guardar, obrigado por me livrar, porque eu creio que Cristo é o que intercede por mim diante do Pai. Aleluia. Descansa no Senhor. Tenha uma semana abençoada. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A semana